na década de 60, né? Depois, na década de 70, o Oscar Peterson começa a gravar algumas coisas solo, entre 70 e 71. Ele faz bastante show solo e faz bastante gravação solo. E aí, quando é 72, ele forma um novo trio, que é o Joe Pass na guitarra e o Nils Heine no contrabaixo. Então ele forma esse trio, grava algumas coisas em trio já com esses dois músicos. E aí, em 74, ele chama um outro músico, que é o Martin Drew, para tocar bateria. Martin Drew, esse último músico lá direito na parte de baixo aí, é um baterista também. Então ele chama esse músico e eles começam a gravar algumas coisas já nessa época. Grava bastante coisa, assim, na verdade, né? Em 74 eles gravam bastante coisa. E aí, em 74 mesmo, o Oscar Peterson fez um disco também que foi bastante importante, que é esse disco aqui, ó. Justice. Oscar Peterson and the Trumpet Kings. Então, esse disco que o Oscar Peterson grava, ele grava em 74 ainda. E aí, quem faz parte desse disco? Oscar Peterson piano e os trompetistas que tocam com ele. A gente tem o Clark Terry, Roy Eldridge, Harry Sweet Edson, Dizzy Gillespie e John Fetz. Todos eles acompanham o Oscar Peterson, né? Cada um grava algumas faixas e tal, né? Cada um separado, né? Algumas faixas para cada. Mas esse disco também é um disco que é muito legal e pelos trompetistas que estão tocando com ele e tal, né? Então é legal de ver também essa formação aí. Então esse é um disco interessante de ver. Depois, só voltando um pouquinho, eu esqueci de falar, nos anos 60, o Oscar Peterson forma ele cria uma escola. Então, nessa escola que ele chamada The Advanced School for Contemporary, ele cria essa escola e ele é o professor de piano, o Ray Brown professor de baixo e o Thigpen professor de bateria. E ele fica alguns anos, dura 3 anos essa escola só, porque a agenda dele começa a ficar muito apertada e ele não tinha mais tempo para ensinar. Tinha outros músicos que começam a dar aula lá também, mas enfim, a escola acaba fechando. Então durou 3 anos essa escola. Deve ter sido super interessante, né? Porque imagina fazer parte de uma escola dessa aí, né? Enfim, ele tem essa escola e nos anos 80 ele acaba sendo convidado para ser reitor da faculdade da Universidade York. Então ele fica dos anos 80, acho que 85, se eu não me engano, e aí fica por um longo tempo como reitor dessa universidade. Ele fica como reitor dessa universidade e ele também participa dos masterclass, de aulas, alguma coisa assim, né? Tem um professor lá tem um professor que fala que os alunos estavam tocando de alguns masterclass e tal. Daqui a pouco o Oscar Peterson chegava, ninguém via. Aí ele sentava no piano do lado do aluno, assim, quando o aluno virava, o Oscar Peterson estava do lado dele, assim. E aí ele entrava em choque, né? A maioria dos alunos entrava em choque quando via o Oscar Peterson do lado tocando alguma coisa ou falando alguma coisa. Mas enfim, isso aconteceu também. E aí vale a pena conferir alguns trabalhos dele. E aí algumas coisas. Tem até um masterclass dele também no YouTube, você pode dar uma pesquisada, vale muito a pena ver. Enfim, ele segue sua carreira. Nos anos 80, o Oscar Peterson, ele dá uma diminuída na sua agenda de trabalho. Por quê? O Oscar Peterson ele tinha artrose, ele tinha feito uma cirurgia na bacia, ele tinha artrose que atrapalhava muito ele, né? Muitas dores nas mãos e tal. E aí o Oscar Peterson diminui essa carga de trabalho. Ele continua ainda, vai para o Japão, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, ele continua viajando, mas não que nem antigamente, né? Então ele reduz bastante isso aí. E aí ele grava um disco em 83, que é esse disco aqui, ó. If You Could See Me Now. Então ele tá gravando com o mesmo quarteto que ele já vinha tocando da década de 70, que é o Joe Pass, o Martin Drew e o Nils Heine. E aí tá aí, ó, Juno Award for Best Jazz Album em 1987. Esse disco, ele ganha esse prêmio em 87, mas ele foi gravado em 83, tá? Vale a pena conferir, é um super disco, vale a pena conferir. Todos os discos que ele grava com esse quarteto aí, na verdade, todos os discos são bons, né? Eles estavam super quentes nessa época aí, tocando pra caramba, todo mundo no auge do seu som, então vale muito a pena conhecer os discos dele. Enfim, então ele começa a tocar na década de 80, ele passa por esse processo, ele continua tocando, na verdade, ele passa por esse processo, reduz um pouco a carga de trabalho, mas continua seguindo. Na década de 90, o Oscar Peterson está tocando, exatamente em 93, ele está tocando na Blue Note e ele tem um derrame no meio do show.
E esse derrame faz que o lado esquerdo dele fique paralisado, quase totalmente paralisado, na verdade, né? Então, mesmo assim, ele segue tocando esse final de semana inteiro. E aí na segunda-feira ele ainda recebe um prêmio. E aí a esposa dele diz que só depois que eles vão embora, e aí sim ele vai ver o tratamento sobre isso que aconteceu. E aí ele faz o tratamento por 2 anos. Então ele fica 2 anos sem tocar. E depois desses 2 anos, ele não quer mais tocar, né? Porque um músico que vinha com nível técnico e com uma agenda como a dele, ficou parado e ainda teve esse problema de saúde, com certeza entra num estado depressivo e outras coisas mais, né? Então ele acaba tendo esse desgosto por tocar e não quer mais. Ele fala que vai abandonar o piano, que vai vender os pianos dele e tal, não sei o quê. E aí os familiares e os amigos tentam ainda dar uma força pra ele e falar, cara, você não tem que fazer isso, né? Volta a tocar e tal. Enfim, até que um amigo dele chamado Dave Young, contrabaixista, liga pra ele e fala, ó, eu tô indo aí pra gente tocar. E ele fala, não sei se eu vou querer fazer isso, tal. E ele fala, ó, você só vai saber a hora que você fizer. Então eu vou aí e a gente toca, faz um som e depois a gente vê o que acontece. E por fim, o Dave Young vai realmente pra se encontrar com o Oscar Peterson, eles começam a tocar. E os anos 90, o Oscar Peterson já volta com tudo também. Quer dizer, né, ele tem essa limitação agora por causa da mão esquerda dele e tal, mas assim, ele volta a trabalhar. Volta a trabalhar e começa a fazer várias coisas, né, vários shows e tal. É claro que isso é reduzido ao que ele vinha fazendo antes, mas ele continua fazendo, continua trabalhando. Então ele tem trabalho nos anos 90, anos 2000, ele entra trabalhando e seguindo. E aí, em 2003, ele faz um concerto que foi um dos concertos que marcaram bastante essa época dele, porque ele já estava numa certa idade e aí ele já tinha também o problema do derrame que tinha afetado e paralisado esse lado esquerdo dele. Mas ele grava um show, ele grava um disco ao vivo, né, que é o A Night in Vienna. Deixa eu buscar aqui. Que é essa foto aqui, ó. Essa é a foto do DVD, do CD. Então, esse disco é um disco que é incrível. Vale muito a pena conhecer. Eu tenho até esse disco aqui, eu estava escutando antes aqui, ó. Esse disco é lindo. Quem faz parte desse disco? Oscar Peterson, piano. Nils Heine, contrabaixo. Martin Drew, bateria. E Uffe Uknius, guitarra. Esse quarteto que ele toca, já vem tocando também há algum tempo e tal, e é incrível, tá todo mundo assim, muita vontade de tocar, um show espetacular, vale muito a pena conhecer, se você não escutou, vale a pena escutar, que é muito bom. E o que acontece aqui? A gente vê o Oscar Peterson tocando, e aí a mão esquerda dele, a gente percebe que quase não se movimenta mais, né? Então, ele é muito limitado já aí, e a mão esquerda dele ele só usa para fazer um acorde. Quer dizer, nenhum acorde, né? Ele toca uma ou duas notas assim, usa com muita calma, ele não consegue usar muito e a gente percebe essa paralisia na mão dele, assim, né? Quase não se movimenta os dedos mais. Então ele usa assim só para fazer a base de um acorde e tal. E a mão direita é o que está trabalhando ali. Mas ainda assim, você consegue reconhecer muito bem o que é Oscar Peterson e ele faz um trabalho incrível tocando com esse grupo aí, né? Então vale muito a pena conhecer esse trabalho também. Enfim, o Oscar Peterson passou por várias décadas, então desde a década de 40 até 2000. E ele morre em 2007. Então é quando encerra a sua carreira, ele já estava com 82 anos aí, né? Então ele teve insuficiência renal e acaba falecendo, né? Mas de todo esse tempo que ele tocou, ele fez trabalhos incríveis, né? Então o Oscar Peterson era um músico que se dedicou muito ao piano, se dedicou muito ao jazz. E ele mesmo diz sempre em entrevistas que ele ama o jazz, que ele ama fazer esse som, tocar esse som, e é o que ele buscava sempre. E ele fazia isso com muita propriedade, e ele sempre escolhia bons músicos para tocar com ele. E os músicos que tocavam com ele diz que ele era muito exigente, né? Porque assim, a gente vê a questão técnica dele, que era perfeita, e ele tinha uma exigência muito grande, né? E ele falava que reconhecia que que todo mundo tinha problemas, defeito, e ninguém era o 100% perfeito, né? Mas o pessoal que tocava com ele fala que ele queria que fizesse o que ele exigia o que ele exigia ali, né? Então,
era aquela coisa, né? É aquela história que ele falava, né? O show eu faço sozinho, né? Então, que ele falava, o resultado final pode ser esse. Mas ele queria tocar com quem tivesse afim de tocar. E os músicos que tocavam com ele estavam muito afim, e a gente percebia isso no palco, a gente percebia isso quando a gente vê os vídeos, a gente percebe que os músicos estavam realmente afim de tocar com ele, e que o show é incrível, né? As apresentações que a gente ouve dele são perfeitas, né? Um músico virtuoso, um músico com muita sensibilidade e um músico que deixou um trabalho incrível. Mais de 400 gravações aí que ele tinha, em sua parte autoral e participações com outros músicos. Então tem muita coisa, muito trabalho para escutar e para conhecer do Oscar Peterson, ok? Então nesse vídeo eu falei sobre a história desse músico que foi incrível. Busque alguns discos dele, busque encontrar, busque estudar. Ele tem alguns métodos também que ele mesmo escreveu para quem é estudante de piano. Se você estuda piano também vai atrás disso, vai conhecer também se vale a pena para você. E aí tá esse trabalho todo dele aí para nós, ok? Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.